Fala, Léo, tá ouvindo aí? Fala, Rodrigo, boa noite. Estou ouvindo. Boa noite. Beleza, aí é sol. Acho que o TikTok vai me dar um strike, porque eu tô encorajando atividade perigosa. De novo? É, velho fazendo caminhada. Verdade, cara? Vai. Ó, aquele dia eu dirigi, ele não gostou não. Tô dirigindo. Qual que é o problema? Você nem tava com as criancinhas, né? É, assim, eu acho meio estranho, assim, usar as mãos dirigindo, é claro que não pode, né? Mas pregar o celular lá. Cara, sabe qual é mais... Se tiver uma pessoa do lado, eu não posso conversar com a pessoa do lado? Pô, teoricamente não. Tá com eco Teoricamente, estranho? Você não tá com 2 microfones ligados aí, não? Teoricamente não. Seu áudio tá com eco. Pode ser o modo do microfone. Esse botãozinho aqui, quer ver? Tá igual o seu Creyson. Agora com eco. Agora tá mudo. Aí, Tô ouvindo melhorou? ainda não. Agora tá bom. Agora tá bom? Agora tá bom. Acho que ele tinha um modo pra fazer eco, sei lá. Eu queria o silenciador de ruído, porque minha casa tá daquele jeito. Mas acho que eu liguei o modo de eco em vez de silenciar o ruído. Ah, hoje os microfones silenciam os ruídos. É já meio que automático. Mas eu acho que precisa, não sei. Então, eu comecei a me aventurar nesse esporte radical aí. Sabadão eu corri 5 km. Ó. Foi minha primeira prova, assim, de rua. Mas é uma prova bem familiar, sabe? Eu só vi a próxima corrida que tinha, falei, vou lá. Aí eu fui. E ainda era de graça, mas era tipo bem familiar, turma com um carrinho de bebê e tal. Não tinha nem relógio, nem marquinha de tempo, que era pra não era pra incentivar a gente ir rápido, sabe? E era meio que um percurso mais descida. Então um percurso mais de boa.
Aí eu fiz em 34 minutos, mais ou menos, segundo a foto que a dona patroa tirou. Porque nenhum relógio lá no final tinha pra marcar o tempo. E como que você se descobriu nesse novo hobby? Então, Você tem cara da Janine. eu comecei há 2 anos fazer artes marciais, fazendo MMA. Só que mais é um estúdio que é mais de autodefesa. Só que eu fui mais porque é uma atividade barata. Que é um estúdio bem barato que eu faço e mais para não ficar muito sedentário. Ô, Marco aí. Michael. E aí, o sensei nosso lá, como ele já... Como todo dono de estúdio, né? Faixa preta em 5, 6 modalidades. Ele quis fazer a modalidade dele porque ele viu que nas outras fica um faixa preta velho, gordo. E o cara mantém a faixa preta. Então um dos diferenciais dele é isso, que ele faz uma certificação anual que você tem que ir lá e mostrar que você tá com um físico melhor do que você dava antes. Então eu comecei gordo, eu tenho que melhorar um pouco, senão eu perco as minhas faixas. Porque isso é difícil, assim, faz todo sentido você se superar, só que quando a gente envelhece, fica difícil, cara. Uhum. Muito. Isso, é difícil. É difícil. Acho que dos 20 aos 30, não. Se você fizer a mesma coisa... Até os 53 tá de boa. Não tá não, Michael. Como eu comecei gordo... Depois dos 40... E super sedentário, Não. Pra mim tá de boa. O Michael, ele tá na idade de começar a ir ladeira abaixo. Mas tá no topo, ele vai devagar agora. Mas como eu comecei gordo e muito sedentário, e assim, são 2 anos de força, 2 anos de resistência. Isso. 2 anos de agilidade e 2 anos de resistência. O ano que vem vai ser o primeiro ano que eu vou fazer resistência. E tem que correr 1 milha. Não é grande coisa como 1 milha. Academia tem um centro recreacional da cidade aqui, que a gente é membro. E tem uma pista de corrida lá, com um monte de velho lá fazendo. Lá, eu gosto de lá porque eu me sinto novo. Eu com 43, a média de idade lá é 50, mas tem os de 80, então eu me sinto novo lá. Comecei a correr lá. Assim, Rodrigo, eu acho que só se sente mal, por quê? Porque realmente para a idade você estava sedentário. Mas a partir do momento que você, conseguir ter começar a ter desempenho físico de verdade com treinamento, você vai perder essa indisposição que você sente, assim, conforme os treinos, sabe? Essa dificuldade. Então, a idade é meio que assim, para um atleta profissional de alto desempenho, alto nível, não daria para chegar, lógico, é impossível, já não tem idade para isso. Mas amador, começando agora, eu ainda consigo evoluir muito, e evoluir muito rápido. Então comecei a correr
E comecei a seguir uns corredores de rua aí, só pra pegar a técnica, pra ver, pra eu correr aquela 1 milha. Aí, eu vi que os caras fazem um treino longo também, né? Normalmente o cara corre no mínimo 5 quilômetros. E aí eles fazem um treino que é longo, que é maior do que os 5 km, que é 7, 8 km, um ritmo mais baixo. Eu falei, eu tenho que correr mais que 1 milha então. Eu fui e corri 1,5 milha, falei, dava pra eu correr um pouquinho mais. Aí eu falei, pô, se eu conseguir correr 5 milhas, eu consigo começar a participar de prova de rua, que é um negócio legal, galera, faz a inscrição, leva uma camiseta pra casa de recordação. Aí eu corri esses 5 quilômetros, que dá 3 milhas. Falei, pô, eu consigo. Me inscrevi, fui lá e corri. Então eu comecei a gostar assim, aos poucos. O gancho foi as artes marciais que eu comecei. Legal. Aí sábado passado eu corri essas 5 milhas. Como o percurso lá era mais descido, eu falei, não, eu tenho que correr num percurso que seja mais plano. Então eu vim aqui nesse mesmo lugar aqui e corri e voltei pra ter certeza que eu tava saindo e voltando no mesmo nível, né? Corri e voltei pro mesmo lugar. E aí eu consegui correr também. Fiz em 41 minutos e alguma coisa. Um pouco mais devagar do que quer dizer, relativamente mais devagar do que os 34 que eu fiz na corrida. Porque na corrida era descida. Aí hoje eu vou fazer só uma caminhada. Eu vou fazer 10 km de caminhada. Que eu quero conhecer o final dessa trilha aqui, que eu não conheci, que passa debaixo de uma ponte e eu não sei onde que vai dar. E eu preciso recuperar um pouquinho, que eu acabei forçando. Eu corri sexta, eu tô falando sábado, foi sexta. Corri sexta e corri... Na segunda eu corri de novo os 5 km, então foi um pouquinho forçado o treino de segunda-feira. Hoje eu quero fazer bem leve, eu vou fazer só a caminhada. Rodrigão, você acha que esse negócio de você ficar tipo descobrindo novos hobbies e curtindo coisas novas tem a ver com TDAH? Não. Não, mas influencia. Não é que tem a ver. Mas tem dia que o hiperfoco vem e eu só quero assistir vídeo dos caras correndo, não vejo a hora de sair pra correr. Que eu tô com hiperfoco naquilo. Tem dia que eu não posso correr, porque principalmente principalmente na minha idade, né, eu não posso correr todo dia. Tem que dar um dia para as pernas descansar. Então, não é que não posso, né? Mas não devo correr naquele dia e eu quero sair para correr porque eu tô com hiperfoco naquilo. Então, o hiperfoco principalmente influencia. Cara, eu tô perguntando porque eu tô até meio virado tô bem zoado de sono, assim, meu sono tá bem... Minha rotina de sono está zoada, porque eu tô com bastante ansiedade e eu não tô conseguindo dormir direito. Eu comecei a pesquisar, vocês viram que eu mandei umas coisas pra vocês, né, durante a semana, de TDAH. Eu tô pesquisando mais porque o Miguelzinho tá com suspeita. Eu fui tentar entender o que era esse treco. E, cara, eu não conhecia muito do transtorno, do espectro, é outro que tem o espectro. Vou falar uma coisa pra vocês, até compartilhando aí se tem alguém assistindo, que às vezes a gente não entende muito bem as coisas, né? Eu achava que, na minha cabeça, TDAH era tipo uma comorbidade do autismo, era tipo um pedacinho do autismo, ou eram algumas manias do autista. Tipo, eu não sabia que era um transtorno próprio, que tinha um aspecto e que tinha uma coisa biológica. Mas eu aprendi tudo isso agora. E, puta, cara, desculpa o palavrão, mas é que assim, começou a fazer tanta coisa sentido na minha vida, cara, entender que existe esse negócio.
Hum. Ah, você Cara do encontrou. céu. Você assistiu uns vídeos da doutora Beatriz? Sim, Você chegou a ler o livro dela? Começar a ler alguma coisa? Mentes cara, só Inquietas? se eu começar e não terminar, né? Agora, porque Ah, eu também não terminei. Não, nem fui no livro. Não fui no Eu livro. comprei Cara, o livro. Eu comprei o assisti livro. muito. Eu não te assisti muito impresso vídeo. porque o frete vai ser mais caro do que o Não. livro. E não terminei, claro. Mas o livro é muito bom. Eu parei de curtir um pouco ela porque ela começou com umas ideias estranhas. Fala coisa de horóscopo. Eu vi vídeo dela, sabe, falando da personalidade de cada signo. Falei, nossa, isso aí. Ah, cara, ela precisa ganhar dinheiro, ela precisa monetizar. Eu vi ela vendendo, assim, eu ainda continuo assistindo, não ficando pra ela, mas ela tá fazendo masterclass pra TDAH. Pô, tudo que eu não preciso é uma coaching, cara. Não, mas o livro é bom. O livro é bom. O que eu vejo muito de horóscopo é o seguinte, na verdade, o que as pessoas não entendem é que horóscopo, quando a gente fala de signo, não é algo real, entende? Tipo assim, existe uma constelação de gêmeos, lá do signo de gêmeos é que tem, tinha gente que inventava e falava, não, eles dão a volta ao mundo, que não sei o que tem, aí cada região, não, enfim, nossa, é umas besteiras que eu já ouvi falar, mas na verdade signo, na verdade é uma forma primitiva de você categorizar, né, personalidade das pessoas. Só que Tudo bem. isso não, a gente descobriu hoje que isso não é algo fixo. Não é porque você é geminiano que você vai ter aquele perfil de personalidade. Não é porque você é capricorniano. Não que tem você a vai ver ter com a data perfil. de nascimento. Exatamente. Tá. Não, Cara, e aí na verdade, assim, eles formaram, tipo, algumas personas, algumas características que se você dividir em 12, assim, a cada 12 pessoas, uma vai ter, ou seja, a chance de você acertar, que nem coisas que é atribuído a Libriano, né? Por exemplo, que o Libriano é indeciso. Mas, pô, tô acabando de descobrir que provavelmente eu tenho TDAH. É muito mais fácil eu ser indeciso porque eu tenho TDAH do que porque eu sou Libriano. Entendeu? Então, assim, se você pegar as pessoas que nasceram em setembro e falar que elas são indecisas, indecisão é uma característica muito comum em seres humanos. Então, muito libriano vai falar, pô, é verdade, eu sou libriano e sou indeciso. Aliás, é capaz de ter mais libriano. Agora, se você usar isso para falar simplesmente assim, o Rodrigo parece meio que geminiano. De vez em quando ele fala de um jeito e fala de outro, não sei. Então, entendeu? Assim, É tipo assim, é só uma. Porque, tipo assim, é uma forma de falar só. Tipo, não é que a pessoa literalmente é daquele signo, algo do tipo. Não, e se você e eles atribuem a signo características que é muito comum a todos os seres humanos. Por exemplo, o signo de Escorpião tem uma tendência a atrair o parceiro. Cara, não é só uma pessoa que nasce no signo de Escorpião, assim. Entendeu? Tipo, então, assim, muita gente de Escorpião realmente vai ter traído o parceiro, mas não é por causa do signo, entendeu? É porque você pegar também, tipo, nas pessoas que se relacionam amorosamente, muitas traem. Então, entende? As características do signo, tipo, falar demais, indecisão, trair, ou ser introvertido. Se você inventar, tipo, se você pegar os Cavaleiros do Zodíaco, colocar mais signos, né? Porque a gente só tem os 12. Mas você colocar aí os signos dos Cavaleiros de Prata e começar a inventar característica. Daqui na verdade, a pessoa confunde porque o signo, na verdade, o signo do zodíaco, ele era usado em ritual de alta magia. E por isso as datas de nascimento. Não necessariamente para definir personalidade. É que depois que eles viram aquelas histórias aí, definir personalidade, horóscopo, esse tipo de coisa. Entendeu? Cara, se você pegar como. Assim, se você pegar a arte cigana, que é uma arte, eu não. Assim, não é meu tipo de arte preferida,
Mas você pegar, né, esse negócio de adivinhação e tal, é uma engenharia social, assim. Exatamente. A pessoa que tá fazendo tem que ter as manhas. Eu não vou conseguir fazer, entendeu? Eu não Mas vou conseguir. É muito simples. Por exemplo, Léo, vamos supor que a Ó, gente fosse muito amigo, assim, tipo assim, muito amigo, assim, tipo, de proximidade. A gente é amigo, mas tô falando assim, tipo, muito amigo de proximidade, a gente vejo todo dia. E todo dia eu falo que você, tipo assim, isso seria uma amizade tóxica e errada, mas todo dia eu falo que você é burro. Você, com o passar do tempo, você vai se achar burro. Você vai se sentir desse jeito no seu subconsciente. Por quê? Porque eu induzi você a pensar assim. Então, quando você pega Não, eu o. sei. é. Entendeu? Mas Tipo, eu sou um você já exemplo. viu, mas já viu aqueles cartomantes? Aquilo é um show, aquilo é uma técnica. O cara vai te induzindo ali, ele vai te. Conforme ele vai te lendo, você vai conversando, ele vai te jogando umas esquinhas e ele vai. E vai te convencer. E Eu pior, né? O cara preciso unir convence esses que você dá dinheiro assuntos. pra ele. Eu preciso unir os assuntos. Quem gosta de Machado de Assis? O Jordi, Nunca li. O... Já leu o conto A Cartomante? não, eu li o. Ah lá, o querer, o que o pai, que a família queria forçar ele a ser padre, esqueci o nome agora. Dom Casmurro. Dom Casmurro, isso, Dom Casmurro. É. É... Então, tem os contos do Machado de Assis. É ótimo para quem tem TDAH. Porque é só um conto. Você senta e lê. Dependendo da sua velocidade de leitura, ali, meia hora. Até menos. Que seja 1 hora se você ler devagar. Mas você senta, lê e termina o conto. Então, para quem tem TDAH, é ótimo. E esse conto, A Cartomante, é muito bom. Quer dizer, Machado de Assis é bom demais, né? Mas procura lá para ler. O A Cartomante é um dos meus favoritos. Então, tipo assim, ó, por exemplo, uma construção muito bem consolidada. Por exemplo, em Dom Casmurro, eu esqueci o nome do personagem agora, ele tava achando que a esposa dele tinha traído ele com um amigo deles. Bentinho? Bentinho, isso. Bentinho, não é? Bentinho. Porque, tipo assim, começa com aquela história. Eles eram amigos de infância, ele tinha mania de ficar arrumando o cabelo dela na penteadeira, né? Contando tudo isso daí. Aí ele teve que ir pra escola. Aí fizeram uma aposta com ele dele ir pra escola lá. E se ele terminasse a escola e não quisesse ser padre, tudo bem, alguma coisa assim, mas ele tinha que ir fazer escola, né? Beleza. Aí ele vai lá, casa com ela, e depois ele fica achando que ela traiu ele. Você entendeu? Mas por que ele ficou achando isso, entendeu? O que levou a situação? Muitas vezes a gente leva a gente a pensar as coisas, né? A suspeitar das coisas por uma construção das pessoas, às vezes intencional ou às vezes sem querer das pessoas. Entende? Vamos supor, que eu falei, eu usei o exemplo da palavra burro. Essa palavra pode ser usada em vários contextos. Vamos supor, você fez alguma coisa errada num jogo, vamos supor, a gente está jogando junto. Ô seu burro, você entendeu? Não faz isso. Ou alguma coisa do tipo assim. Tudo induz a gente, tudo que é dito pra gente, sai da nossa boca e tudo que a gente escuta, constrói a nossa personalidade e o nosso caráter. Entende? Então, eu acredito fielmente que, por exemplo, o Bentinho, né, no Dom Casmurro, ele é um exemplo muito bom disso. Toda a experiência que ele teve na história, né, sendo forçado, pressionado pelos pais, esse tipo de coisa, levou ele a ter essa neurose de pensar que a esposa dele estava traindo ele, entendeu? Sem nenhuma prova. E na sua visão ela não tava. Na minha visão ela só era simpática. Aquela amizade, conversava e tal. Porque trair naquela época era muito difícil. Tipo assim, se pegasse, né? Ele é aqueles escritor que deixava a gente imaginar a história, né? Eu odeio esses caras que não fecham a história. Não, mas os contos não. Nos contos não. Pode ler os contos dele. Mas essa história, por Eles exemplo, reúnem, você compra baratinho o final, livro, né? porque acho que não tem nem mais direitos autorais, né? Mas essa você compra história, baratinho o livro com todos os história. contos.
Eu não li esse, mas esse aí, tipo assim, não dá pra saber se ela trai ou não trai, né? Quer dizer, não canonicamente. Não. Não, Não canonicamente. essa é uma discussão eterna. É... Que ler Nossa, o Rodrigo tá indo lá pro meio dos mapas, a internet dele tá muito ruim. português? Cortou Cortou, tudo que você Rodrigo. falou. Você tá no meio. É, você tá no meio do mato aí, você tá. O lobo mal vai te logo ali, pegar. Não, essa trilha é no meio da cidade. É, Então, você não parece teve que muito ler meio Dom da cidade. Casmurro pra escola, pra fazer debate? Pra discutir se o Bentinho traiu a... Esqueci o nome dela. Então, eu lembro disso, mas eu não lembro. Eu li pra escola. Cara, eu tenho um incrível. Eu não sei se eu tô ficando velho. Eu tenho um incrível dom. Eu assisti outro dia o Batman do Nolan. E eu achei fantástico. Eu não lembrava nem de uma cena. Assisti como se fosse a primeira vez. Não lembrava de nada. Nossa, isso é muito bom, né, cara? Isso é É, bom de... É. ó. O Matrix. A gente O primeiro não. Ó, eu assisti os outros dois Matrix, que o primeiro não. O primeiro, eu acho que eu quase que decorei as falas, que o primeiro é muito bom, mas o 2 e o 3, o Reload, eu também não lembrava nada. Eu só lembrava que o Neo no final se sacrificava. Mas não lembrava nada lá dos Smith. Assisti de novo como se fosse a primeira vez. Fantástico. Eu devo ter lido esse livro, porque eu devo ter sido obrigado a ler. Cara, eu tô achando que vai tomar outro strike, viu, Michael? Certeza que o Rodrigo vai ser atacado ao vivo aí e vai ter um negócio violento na live. Olha os negócios. Cuidado Isso com hoje eu suas só tô pernas caminhando. aí, Rodrigo. Meu lugar ermo, não tem nada aí. Daqui a pouco vai escurecer e vai Cuidado ficar com o quê? Cuidado preso com aí. suas digitando pernas, viu? É, aqui é a plantação de milho, ó. Desse outro lado é um riozinho. Deixa eu atravessar aqui. Desse Ó, outro não lado tem é um um ser riozinho ali, ó. humano. Tem um ser humano, não tem internet. Bem cenário de filme de terror mesmo. É. Filme de terror americano sempre tem uma plantação de milho. É. Mas tá no horário bom que não é à noite. Normalmente é à noite o problema. Ainda. Então, Daqui mas eu uma tô hora ou andando, duas. né? Aí eu vou ter que voltar, porque são 7h36 agora aqui. Então, daqui a pouco escurece. E agora que tá começando a ficar quente, então agora vai trocar. Agora aqui no nosso hemisfério os dias vão ser mais longos, de agosto pra frente, e lá o dia começa a ser mais curto. Ah, mas tá bem longo o dia ainda. Até as 9 da noite tá meio claro ainda. Então a minha ideia é 1 hora de ida, 1 hora de volta. Eu tenho que chegar lá no final dessa trilha às 8 e voltar até pro meu carro até às 9. Eu vou ter luz do dia ainda. Ó o chão. É tudo pavimentado. Cara, não passou um carro aí até agora. Não, carro é proibido. Também não passou nenhum humano, não passou nada aí até agora. É verdade, esse lado aqui. O outro lado da trilha é super movimentado.
Acho que é porque é um trecho mais curto, uns 2 quilômetros, que já vai de um estacionamento até o outro. Daqui até o final, e tem uma pracinha lá, dá até pra alugar uns quiosques pra fazer uma festinha. Então pro outro lado tem uns negócios assim. Pra cá é menos movimentado mesmo. Ó, acabou o milho. Ó lá, agora sei lá o que é isso aqui. Entorpecente. Daqui a pouco vem os narcotraficantes e te matam. Não, eles são de boa. Qualquer coisa fala que você é Eu cliente. não Fala sei, que eu veio tô com comprar. vontade de andar aqui até aquela montanha lá. Subir ela até o final. É, Deve ser gelado. não, essa época do ano tá quente. Lógico que lá em Mas lá em cima é mais cima, né? fresquinho. Lá em cima Mas deve ser gelado. o problema é tá que eu não sem vou ter neve, né? sinal, né? Então eu podia fazer qualquer dia, em vez de vir pra cá, eu vou pra uma montanha. Comprar um suporte e vir fazer de bike também. Ó, acabou aquele outro negócio. Agora só esse... Não sei se é milho que já cortaram. Só tem... ó. Cara, é engraçado que é umas fazendas muito pequenas. Eu acho que essa turma vive só de subsídio do governo. Porque eles não querem, aqui eu tô no meio da cidade. Só que eles não querem que vire cidade, eles não querem que o cara venda, enche tudo de condomínio aqui. E vire cidade grande, sabe? Então, os caras vivem... Os caras recebem muito dinheiro de imposto. Recebe uma mesada para manter a fazenda. E tem que cultivar um mínimo lá e recebe uma grana do governo. Senão vira tudo condomínio aqui. Quase sim. E eles não querem, porque se vira condomínio, enche de estrangeiro. Enche de imigrante. E acho que o governo precisa que alguns lugares ainda tenha plantação, porque para ter, né, para ter coisa gerada aí, porque senão acaba comprando tudo de fora, né? Exato. Comprar. Nossa, cara, só que teu áudio fica. Só que teu áudio fica muito ruim aí. Você precisa comprar um Starlink aí, Rodrigo. Ah, lá no fundo tem uns cavalos, ó. Você precisa arrumar um Starlink aí. Tá louco, dá dinheiro, de pô. satélite. Ué. A Elon Musk tá precisando um pouquinho, coitado. Tá pobre. Tem alguma outra lá? Lá. Viu, Paca? Não dá pra ver nada. Muito Rodrigo. pico, né? Tá mó ruim. Tá muito ruim a tua conexão. A imagem Ainda também mais que ele fica fica ruim? se mexendo. Sim, Não. fica travando. Pra mim tá travando. Aquele negócio de Halloween, tem um morto aí. Caveira morta. Aí pensa que é Halloween e acaba descobrindo que é de verdade, tá ligado? É. Tá, tipo assim, umas 3 décadas aí, todo mundo achando que é enfeite, tá zoando.
É, porque Halloween é em outubro, né, Michael? Tá longe, né? Uhum. Falando, cara. Cara, isso é muito estranho nos Estados Unidos. Que às vezes assim, a gente tá nos lugares e a gente reconhece, pô, isso aqui parece aquele filme. Às vezes não é que parece, é que o filme foi rodado lá mesmo, né? Tipo, é, é muito louco ver os cenários de GTA. O cenário de GTA tá muito no nosso subconsciente. Uhum. São Andreas, né? Lá em São Francisco É, e tal. Putz, você vai no. Você fala, É. já vi, eu conheço esse cara, eu conheço. Ah, não, é do House. Aí, tem um cara que. Vê se ele vai passar atrás de mim. Olha lá. Ele tá correndo Viu? muito Não louco, tô como se tivesse sozinho. visto uma assombração. É, não tá sozinho, ele passou correndo. Ele fugiu. Seja lá o que ele viu, ele assustou muito ele. Tá correndo, Rodrigo. Você tá ferrado. Seja lá o que for no final dessa trilha, não é bom. O cara não gostou, não. Ele voltou correndo. Eu não sei, eu não cheguei até o final. Porque eu cheguei até o 0 e vi que tem uma ponte que eu passo por debaixo. Porque eu calculei assim, quando eu tinha que correr. Eu 5 quilômetros nessa direção. Tinha que voltar tudo. Aí eu não queria continuar andando mais, porque ia demorar pra caramba pra eu voltar. Então, eu voltei. Eu cheguei a 0. Continuava, fizeram um trecho maior. Então, eu quero ver o que tem lá. Cara, compra um drone. O drone faz uns 10 Não tem quilômetros, seguro? você descobre o que. E se alguma coisa Não, der lá, tem errado, gente você só vindo aqui, perdeu o ó, drone. numa direção que... Chama eles pra live. Se eu fosse jovem aí, bate ali. sabe o que eu faria muito aí? Tô imaginando com meus 16, 17 anos, não ia prestar. Se aqui no Brasil já era meio porra louca, essa idade, imagine aí, com a garotada no meio do mato, bebendo e fazendo as coisas. Só que você vai preso, porque aí não pode, aqui aí não pode, você só pode beber na tua casa. Nos Estados Unidos É? você não pode beber você não pode beber na rua, Michael. Tudo bem, se beber aí Ah, num no lugar meio que não do tem mato. ninguém. Aí, falta só uma milha, ó. No meio do mato não vai ter ninguém No meio do fiscalizando, mato mas ninguém é vai te proibido. pegar. Mas é ilegal. O difícil é você conseguir comprar. O difícil é você conseguir comprar. Mas você não sabia que existe contrabando e tráfico de álcool aí? Tem, mas você vai pagar mais Igual caro. Né? droga. Os caras destilam até na própria fazenda. Fora que Você pode destilar também, é difícil, né? você pode tomar uns negócios torto, né? Ah, Esse tô risco ouvindo. também, né? Não, tem esse risco também. Toda hora a turma faz bebida em casa e fica cego, morre. Não recomendo. Olha só, daqui a pouco o TikTok bloqueando a gente de novo, ensinando a fazer bebida em casa. Falando nisso, quando eu trabalhava num pub ali no Campinho Azul, quando era mais jovem, chegou um cara lá pro chefe, o meu chefe na época, né? Uma cerveja artesanal que ele fazia lá. O cara errou no lúpulo, no dia seguinte, meu chefe não conseguia abrir o olho sem sentir dor. Ué. E cara, já pensou aqueles nego que faz destilado de pão podre na cadeia?
Nossa. Cara, e os negros ainda vendem aquele treco. Pão, Com aquilo batata. pão, batata, qualquer coisa tem amido. Mas a comida deles já chega podre, né? A comida deles já chega azeda. Já é meio caminho andado, né? Já tá meio fermentado. E com umas coisitas Tinha a uns mais, viu? caras aí atrás. Dependendo Tinha da uns caras aí raiva lá do atrás, brasileiro. um tempo atrás, morrendo por causa de vape contaminado. Porque assim, o cigarro, o tabaco, além de ser tóxico, ele é super seco, né? Nada vai contaminar aquele negócio ali. Então, fumar, fora o mal que você sabe que vai fazer, ele é super seguro fumar um cigarro, né? Agora o vape é um líquido. Pode crescer um fungo ali que vai matar a pessoa. Matar Exato. rápido, né? Tipo, porque matar vai de qualquer jeito. E matar na hora. Matar, tipo, dar uma infecção, morre na hora. Não matar depois de 30 anos com câncer de pulmão. Que esse é o normal. Esse aí é o efeito esperado. É. E parece que não era nem, tipo... Era legalizado, porque tem o vape que vem um... Agora só vende esses que é um cartuchinho. É caro pra caramba. Não sei porque eu vendia quando eu trabalhava no posto. É... Caro pra caramba. E é o refilzinho, né? Você troca o negócio inteiro. Agora, o que é perigoso é aquele que você abre o potinho e joga o líquido lá dentro. Porque aí que pode contaminar e envelhecer ali, o fungo crescer e matar a pessoa. Olha os cavalinhos aqui, ó. Sabe o que eu tô imaginando aí? Solta uma gaita. Mas aí é bonito, né, cara? Uhum. Apesar que no Brasil tem uns lugares muito top. Aqui a gente tá em Campinas. Não tem muito que. Cara, qualquer lugar tem lugar bom. Eu fui pra Serra da O Cabra problema, ali, tem quando muito eu de morava melhor. no Brasil, eu não tinha tempo e dinheiro de sair pra fazer uma caminhada. Não, até pra fazer umas caminhadas aqui tem uns lugares legais. É que eu não curto Tem. essas coisas porque aqui em Campinas mesmo, em Joaquim Egídio e tal, é que eu tenho medo de pegar aquela febre maculosa, mãe. Ah, tem essa, né? Essas. Turma Eu não sou faz com vacina pra vacina doença antes. tropical. Tem a vacina da febre maculosa? Tem? Tem. Mas a gente não toma normalmente, Michael. É só Você só vai tomar. tomar. Não. Você só vai ganhar vacina da maculosa se for no postinho e falar que teve contato, foi no lugar de risco. Não tem vacina pra todo mundo. Se você falar que Você vai fazer uma trilha no você lugar vai de fazer risco. caminhada. Se você falar que você faz caminhada no meio do mato, eles não te dão? Não sei, boa pergunta. Eu acho que você falar que você teve conta, que você pegou, que você foi pra Joaquim Egídio e achou um carrapato na tua perna, eles te dão. É igual de rábica. Então, é só falar isso. Não, mas de igual rábica rábica, você não quer tomar, né? Porque dói pra caramba. E são 10, né? E é na barriga. É. De raiva. E ela não é pra prevenir, né? É depois que você já teve o contato, né? Quer dizer, ela quando você teve contato, você foi no mesmo dia, tá? Porque passou uma ou duas semanas depois, não tem mais cura, não. Você morre. É.
Mas se um cachorro te mordeu e você falar, não conheço o cachorro, ele me mordeu aqui, eles vão te dar. Mas que o Michael falou, você tem que ir no dia que você tomou mordida, tá? Porque você, tipo, você vai, tipo, vai esperar ver se o cachorro vai morrer, uma coisa assim. Se der azar, assim, é aquela história, nem todo mundo morre de raiva, viu, Michael? Mas a taxa de mortalidade é de mais de 90% e quem sobrevive fica com tanta sequela que, enfim. Não, mas é tipo Pra melhor quase ter todo morrido. mundo. Tem tipo 3 90 casos no mundo de cara que sobreviveu. Não é E os que 90%, não, é 99,9. Olha que muita sequela. Não é pouca sequela, não. A pessoa fica praticamente inválida, né? Ah, sim. Porque é no sistema nervoso central, né? Tipo, fica tetraplégica, paraplégica, perde fala, É. perde capacidade de comer, tem que comer por aparelho. Uhum. Daí pra pior. É. Não, mas tipo, isso aí, Léo, até mesmo antes de chegar aos finalmente lá, tá? Pra você demorar alguns dias pra ir, você ainda, mesmo com a vacina, você ainda pode ter esses problemas aí. Que a vacina aumenta a tua chance de sobreviver, né? Uhum. O que a vacina vai fazer é só preparar seu organismo para fazer os anticorpos, né? Mas dependendo do estágio, você pode se salvar, mas só que ainda assim você vai ter sequela. Porque de qualquer jeito você vai ter infecção, né? Uhum. Levou uma mordida, é melhor sair correndo e tomar vacina mesmo. Principalmente de macaco, morcego. Qualquer animal. Rato. Se o cachorro estiver não. babando, já é certeza, filho. Se não tomar vacina, cachorro em vela preta. Não, Aqui qualquer nos Estados animal Unidos não. é guaxinim. Qualquer animal não, né? Tem que ser mamífero, né? Tipo, se Uhum. você tomar uma mordida de um passarinho, não. Ah, passarinho não tem dente. Sei lá, mas. Então. Ou do jacaré. O jacaré também. O jacaré não precisa sentir raiva. É que você tomar uma mordida do jacaré, talvez você vai ter outros Normalmente você não problemas. sobrevive pra ver se o jacaré tinha raiva, né? Mas de raiva você não vai morrer. Não precisa você tomar uma. Tô ouvindo parece um narrador meio de longe. Eu acho que tá tendo rodeio hoje. Tem a arena do rodeio aqui perto. Que lixo. Uma pontezinha bem construidinha. Parece aquela ponte que o Bolsonaro inaugurou, a única obra do governo dele. Eu tô me programando, mas é claro que, né, agora que eu tô me reconhecendo como TDAH, né, eu faço esses planos e depois eu não consigo botar em execução. Mas eu e o Camilo, eu tô querendo, na sexta-feira vai ter show do Linkin Park cover no Arauto da Paz. O horário que é ruim, 7h30 da noite. Tem que ficar com as crianças. Ah, tá. Que dia vai ser? Você não consegue, Essa consegue contratar babá? Cara, eu nem confio, são 3. É. Não tem babá. Mas na Arautos de Paz é meio sossegado, eu vou tentar levar eles mesmo. A Bibi curte um pouco. Na verdade todos gostam um pouco, né? Porque
acaba ouvindo. Por enquanto eles acabam gostando do que a gente gosta, né? Eles escutam o que eu ponho pra eles ouvir. Ah, vá. Sexta-feira. Sei que ouve o que eles põem pra ouvir. O que é agora? Porque não deve ser mais Baby Shark. Não, Baby Shark ainda é, ué. É? Pra essa idade não tem modinha, né? Porque eles não pegam na escola, é o próprio YouTube, então eles conseguem renovar, né? É. É rodeio mesmo. De boa. Eu tô ouvindo aqui. Como que é o rodeio aí? Igual aqui? Tem showzinho country? Eu fui uma vez, tinha nada de show. É só a parte de rodeio mesmo? É, era só rodeio mesmo. Que lixo. Assim. Eu fui meio pra conhecer. Tinha várias modalidades, né? E as que a gente acaba gostando mais é as que tem criança correndo atrás de pônei e coisa assim. Correndo atrás, montando. Isso é legal. Mas o rodeio mesmo, as categorias principal, não curto não. Ó, melhor o Até que não rodeio do que seria- a tua... Até que não seria tão ruim, né? Música country americana não é tão ruim, né? Tem umas legal. Tem a Taina... Como é que chama? Taina Shaw? Shania Twain? É, Como que Shania é? Twain. É. É legal, ela é boa, cara. Ela é muito boa. Não, eu gosto. Não vou dizer que ela tá na minha playlist, porque tadinha. Não tá. Porque minha playlist é muito. É só mesmo Linkin Park, With Temptation e Nightwish. É só essas coisas que eu escuto. Ainda que agora eu tô ficando mais velho, Tá. tipo, eu só quero ouvir as que eu gosto. É só essas 3 bandas e pronto. Eu acho que aquela mais famosa dela, acho que até tinha na minha playlist. Agora não tô nem usando mais playlist. Eu tô Tô colocando nem no sei qual que é a mais YouTube famosa grátis. dela, porque ela tem. Ela tem A minha bastante playlist famosa. é sons da natureza pra mim conseguir dormir. Pra Boa. mim era aquela. You still the one that I want, the only one I. Essa é muito boa. É. Mas eu achava que as mais famosinhas dela eram aquelas que tipo o Sandy Júnior regravou. Não, daí eu não consigo, várias. porque daí eu fico lembrando do Sandy Júnior. Isso é ruim mesmo. Falando isso de Júnior, de vez em quando eu vejo umas Ferrari andando, uma Ferrari vermelha andando lá no Cambuí. Suspeito que seja do Júnior. Aí ele anda por aí ainda? Oh, eles são de Campinas ainda. Vai saber, não sei, né? Eu vi uma Ferrari lá. Ah, mas tem gente rica em Campinas, viu? Eu sei. Mas eu suspeitei que era dele porque eu vi por causa da silhueta, sabe? Eu não cheguei a ver, literalmente. Cara, Eu não tem falei muita como que gente. ganha. Eu não falei daquela pizzaria, falei na outra live, né? Que eu falei até o número de telefone de quando eu era criança que passava no rádio. Aham. O cara ficava desfilando de Ferrari lá no Shopping Dom Pedro, dono da pizzaria. Mas esse que era o segredo dele ser rico. Vende uma pizza ruim, mas com um ar chique. A turma... Ai, tá no shopping, tá no Cambuí. Aí Tem umas pizzas o boas cara no Cambuí, ficava vai. desfilando de Ferrari. Mas a melhor pizza Não tinha pra mim aquele foi cara. a de papagaios. Não tinha aquele cara também que vivia, que vendia carro? Morreu meio trágico? Como que é? Mataram ele? Caiu ele? Não lembro. O cara que tinha loja de carro ali vendia carro de luxo ali no Cambuí, na Norte Sul?
O cara tinha várias Ferraris ali. André Veículos. O cara vendia Ferrari lá no Cambuí. Ixi, tem várias Ferraris em Campinas. Uhum. Não, sim, não, poderia ser 1.001 pessoas, mas eu só falei assim, me passou a impressão que fosse o Júnior. Você olha assim, meio assim, você não tem certeza, sabe? Passando rápido de bicicleta, não dava pra ver. Pode ser um dos filhos, um dos netos do Martins. Cara, eu conheci a casa de um que eu fui fazer entrevista do meu chamado lá. Surreal, velho. Muito. Eu acho, porque assim, eu confesso pra vocês, cara, eu já tinha visto umas coisas de rico, tipo Alphaville e tal. Lá é outro nível, tipo, muito mais que Alphaville. Tem gente querendo conversar com a gente aí. Ah, então, eu convidei o sistema. Como aceita o convite? Putz, não sei, eu convidei, não aparece nada, tipo, aceitar Aparece um o botão convite. vermelho na tela, viu? É a hora que você aperta assim e aceita. Então fica a dica aí, ó. Aparece Como um a botão gente vermelho na entrou, porque tela. o Léo é o host, a gente entrou clicando nesse invite. Ah, não, aqui é Aqui, ó, não. convidado. Não, esse tá escrito em Vou convidar pra mim. vou cancelar o Mas convite e esse vou convidar maisinho, de se novo. você não tá na live ainda, você clica no maisinho e pede pra entrar. E o Léo aceita. É, eu convidei, mas não apareceu aqui, ó. Vamos tentar. Convidei de novo. Nossa, apareceu. A gente Como também, aceita? a gente também tá tudo noob no TikTok aqui. É, Uma hora a gente fica profissa. Não domina muita plataforma, mas eu tentei convidar de novo. Esposa do meu primo aí. É, E aí, Kevin? não deu certo. Vou perguntar pro Gêmeo, se o Gêmeo sabe. Eu tô pagando agora o Gemini. Ver se ele fica mais pertinho. Peguei a versão paga do Gemini. A Pro ou a Pro Plus? Acho que é só a Pro, a primeira. A de 90 conto. Gemini, Então é a Pro Plus, de me 90. ajuda. Eu convidei uma pessoa para a live, mas ela não sabe como aceitar o que aparece para o convidado no TikTok. Como oriento a ele aceitar o convite? Vamos ver o que ele me fala. Será que é uma boa ideia passar debaixo dessa ponte aqui? O pior que vai acontecer é cair a chamada. Aí não tem muito bandido, né? Acho que. O que aparece para o seu convidado? Ó, ela tá contando aqui. Tem mais trilha pra lá. Eu vou continuar andando. Não esquece, você tem que voltar, hein, Rodrigo? Não, eu fiz essa cagada quando eu vim correndo. Eu fui ali perto até o aplicativo da Nike. Ele apitou, deu que eu tinha dado a minha meta lá. Aí eu voltei, né? Só que eu tava com a perna super cansada, porque eu tava correndo.
E foi um pouquinho ali atrás. Ó, esse aqui, ó, não vou subir lá não. Mas é aqui que é o... É tipo uma academia, tipo... Tem o clube, tem piscina. É da prefeitura. Não é grátis, mas é público, é da prefeitura. Aqui, ó. Tipo, você paga uma taxinha e você pode entrar. O anual pra família é $500. Não é barato porque é na Ai. puxa, de uma vez. Ai, Mas só pra entrar eu acho que é $5 o dia. Mas o que? Piscina? Desculpa, entendeu? Aqui Tem piscina, tem academia, tem quadra de basquete, quadra de pickleball, que é tipo um tênis com uma bola de ping-pong. É tipo ping-pong numa quadra grande que bate no chão, não na mesa. Mas a bolinha dura igual, a raquete dura, a bolinha dura faz tac, tac, igual ping-pong. E tem coisa que é paga ainda, que nem a Lara faz aula de natação. Aí paga a parte. Mas é preço mais popular também. Porque se você for pagar uma aula de qualquer coisa que você for pagar, um treinador de natação, de basquete, de futebol, de qualquer coisa, é pelo menos $150 por mês. serviço aí é caro, né? Cortar o cabelo. Bom, a gente percebe quanto cortar o cabelo é caro pela beleza do Rodrigo, né, Michael? Uhum. Você acha, porque você acha que meus cabelos aqui Olha só quanto é caro. porque eu A gente vai ter gosto? que fazer Não, uma vaquinha e ajudar ele, ó. Porque eu acho É que que eu desde não que ele tenho foi dinheiro pra lá, ele pra não corta cortar. mais. Eu já achei que você foi pra ir pros Estados Unidos já achando que ia ficar na vibe do rock and roll já. Só falta a Harley Davidson, colocar a roupa de couro. Desde que ele foi pra lá, nunca mais ele cortou esse cabelo. É verdade, uma Harley. Se bem que eu ia gostar mais de um Impala velho. É mais minha cara do que a Harley. Cara, eu ainda quero comprar as motinhas autopropelidas. As elétricas. Aí não tem baratinho, Rodrigo? Então, quando eu vejo é caro, nunca pesquisei mesmo. Mas assim, o jeito mais barato é entrar no site chinês e comprar, então é o mesmo preço. Só que você ganha em dólar, né? E não tem taxinha, É. ou tem taxa aí? Não, tem taxa, né? Tem taxa. Tem? Não, mas aqui a taxa é um absurdo, cara. 93%. Pô, Cheguei num lugar civilizado aqui. O que é? Sei lá. Cheguei numa praça aqui. Acho que eu vou voltar. Aí. Ó, dá pra ir de carro aí é legal. Vamos andar. É. talvez eu vá para Bate uma- Orlando em 2028. Bate uma foto, Rodrigo, que daí você marca. Depois você pega a foto lá no Cataventos. Ah, o seu celular. Desculpa, o seu celular é. Eu não sei usar o seu celular. O celular é estranho. Mas o que você ia falar? Não, no catavento, no celular de pobre, quando você bate uma foto no catavento, mostra a localização onde você bateu a foto. Aí depois você consegue ver no mapinha, tá, onde que fica esse lugar, como faz pra chegar de carro aí. Ah, não, eu sei. Eu tô atrás do... É que eu nunca vim atrás dele. É atrás do centro do recreacional aqui. Eu sei chegar aqui. Por que você não foi de carro, cara? Pra que andar tudo isso?
Outra vez Eu só tenho que então, voltar. Cara, eu só faço caminhada no shopping porque não tem nada lá dentro que me leva. você quer sentir o terror, Tem as Rodrigo? scooter dentro do shopping. Rodrigo, você quer sentir o terror? Quando eu for pra Orlando, eu vou tirar uma semaninha pra visitar vocês aí. Aí a gente vai fazer uma caminhada. Só que no meu ritmo. Tanto que eu consigo andar. Ah, Lá em Londres, eu acho que teve uma vez que que eu andei quase o comprimento do. Acho que foi umas 8 ou 10 milhas que eu andei. Eu peguei o trem, eu fui para. Na verdade, nem peguei o trem, eu saí da escola, da escola da Burlington. Aí eu fui falar, mano, eu vou andar aqui, né? Aí eu comecei a andar. Aí eu falei, mano, eu tô com vontade de me perder, eu vou andar sem rumo. Aí comecei a andar, 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 daqui a pouco eu tava no castelo, no Palácio de Buckingham. Aí do Palácio de Buckingham eu cara, fui parar no Chinatown. Aí do Chinatown eu fui parar lá no outro palácio do Big Bang. Aí eu fui andando, que nem um retardado. cara, eu com o Léo, a gente andava tudo quando era moleque. Depois que a gente parou, né? Eu acho que Ah, com na verdade eu correria, parei porque família, né? você. Não, eu parei porque. Mas também né, com as correrias a gente parou de andar junto, porque eu andava que você andava. Eu não curtia andar, não. É que você que era. Mas você Você não que tinha tinha aquelas dinheiro. ideias. Mas a gente andava É, de madruga, não tinha busão. Não tinha dinheiro é. pra táxi. Você tinha que andar. Não, não tinha Uber. Não existia Uber ainda, não tinha dinheiro pra táxi. E a gente não tinha carro. E nem amigo que tinha carro, porque quando a gente achava umas pessoas pra grudar que tinha carro, a gente grudava no que tinha carro. Idem, né? Eu também. Mas, mas não curtia andar não, cara. Mas agora eu tô correndo Agora, atrás nossa, de agora. comprar o meu carro. Eu tô nessa pilha aí. Na verdade, eu Quer vou comprar comprar uma, carro? na verdade, eu vou comprar uma motinha primeiro pra trabalhar, uma Chineraizinha de 16 mil, 0 km, 1.600, 1.600, 160 cilindradas. Acrescentar um zero aí, complicado. Com- Aí eu. Só Vale, pra tem certeza que vale a pena a moto zero, cara? 16 mil usada, tá 19, uma Honda? Não, E a Honda sua 19. também moto não vale não. preferida, Michael? Quanto que tá uma YBR velha? Uma Ah, Yamaha velha? Nem sei se é YBR ainda. sei lá, uma Yamaha velha aí, você pega uma 160, 200 cilindradas mais ou menos, você vai encontrar por uns 18, 20 mil, com uns 4 anos atrás. Ô, louco! Não, mas 4 anos tá muito nova. 4 anos tá muito nova. Manutenção de moto é baratinha. Não, mas é que tá, se pegar uma muito antiga, dá muito trabalho, quebra muito rápido, tem que ficar dando manutenção todo Não, mês. até a nova quebra rápido. A moto, a Moto quebra a moto é rápido. todo mês Isso é você tem que verdade. parar na oficina. Primeiro que você já Moto tem que é trocar o complicado. óleo todo mês. Uhum. E Você já segundo, tem que que o olhar. carro. O carro você pode dar uma judiada, né, Rodrigo? O carro você pode deixar o pneu chegar um pouquinho no ferro, você pode deixar o freio um pouquinho mais fundo. Cara, moto, revisão de segurança quer dizer, tua vida, né? Você também pode É. dar uma zoadinha na moto, mas assim, na moto tá valendo a vida, entendeu? Literalmente. Não é, mas é que se eu pegar uma nova, tem algumas peças que são mais caras que eu não vou precisar trocar. E outra, Shinerai dizem que é durável pra caramba, sabe? Tipo, ela dura bastante as peças. Mas só que quando quebra é uma porrada porque é difícil de achar peça. Se é durável. Se ela é. Ah, tá. Ela é difícil de achar peça? Cara, eu não compro nada difícil de achar peça. Não difícil. Porque por mais você tem que. demora pra chegar e é caro, sabe? Não, é. É igual, Cara, é igual o Kawasaki, né? Gente, nunca falei pra um japonês Kawasaki. Ele vai ficar, pode ser que ele fique bravo.
mas é Kawasaki. A forma correta de falar. Se você pegar uma Kawasaki, por exemplo, se você tiver que trocar o escapamento, é pelo menos 40 dias só para chegar a peça. Se não tiver na loja. Porque eles têm que encomendar do Japão. Dependendo do modelo da moto. Assim, tanto moto quanto carro. A minha dica é comprar mais velhinho, que você compra tranquilo. Um que você acha peça fácil, que você tenha manutenção barata, porque assim, vai ter manutenção. Às vezes é um acidente, às vezes você cai e quebra uma lanterna e a lanterna é cara. Às vezes você dá uma ralada. Foi o golpe que eu caí no meu carro. Porque assim, eu não entendia de carro e eu não sabia que o motor dele era chato. Porque eu pensei isso. Eu fui nessa solinha aí e falei, Gol. Cara, Gol é muito tranquilo pra achar peça e tal. E assim, o meu único problema dele é quando as coisas envolvem o motor, porque o resto, tipo, realmente, peça de Gol é tranquilo. Mas o que eu tava vendo é que o que eu quero comprar de chinela é o seguinte, eu vou dar 6 mil de entrada, eles não consultam nem o nome, entendeu? Aí as mensalidades depois. E com 6 mil você não compra uma moto, velha? Ah, não. No mínimo 12. De 10 anos atrás, inclusive. Eu vejo motos de 2000. E essas elétricas, Eu vi moto de 2005 sendo vendida por 12.500. Essas elétricas eles parcelam a perder de vista. Mas você tá muito preocupado com o ano da moto. O ano não importa muita coisa. Que nem meu carro. Meu carro é 2004. Cara, é melhor do que muito carro novo. Não, isso é. Isso é, mas sei lá, eu só quero comprar uma coisinha novinha. Aqui é Honda e Toyota. Aqui Volkswagen é ruim de peça. Volkswagen, né? Se bem que eu teria um Golf velho com motor AP, teria tranquilo. Só que eu ia levar no mecânico brasileiro. Vocês viram que estamos com 201 joinha? O equivalente a joinha, coração? Uau! Não, que legal. Legal. Não vi. Nem sei onde ver isso. O TikTok não mostra direito. O TikTok não mostra 201. O TikTok não mostra direito quantas pessoas estão assistindo simultaneamente. Tem um número 4 aqui. Mas não é. Caiu pra 3. Mas ele não gostou que a gente falou que tá. Tô brincando. Na verdade. Eu sei que 2. Eu imagino que tem alguém assistindo a gente, porque 2 costuma. Ó, voltou pra 4, às vezes chega em 6 aqui. Porque um é o Rodrigo e um é você. Eu sei que ele Você conta não conta, né, Léo? Eu não conto. Tá. Então um é você, o outro é o Michael, que tá assistindo aqui. Porque naquele relatório do final do vídeo, vem que vocês foram os que mais assistiram. Claro, você tá participando. Ô, Michael, aquele projeto que eu te perguntei, pode falar na live ou é mais confidencial? Não tem problema nenhum. Não? Não pode, sem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Porque eu queria saber, não, só para quem pegou aqui, você fez um programinha para... Na verdade, eu fiz uma infraestrutura, na verdade, né? Tipo, com sistemas. Uma infraestrutura que automatiza você fazer day trade, né? Isso. Fazer automatização. Isso que eu não tô confiando nela ainda, porque eu não tô trabalhando com placa de vídeo. Eu tô utilizando o Llama, só que para fazer as LLM, só que como ele tá no PC aqui com só 20 GB de memória RAM e com Core i5 de 8ª geração, sem a GPU, ele pode ficar meio que impreciso, né? Aí eu só fiz a infraestrutura para testar mesmo.
Aí agora eu preciso comprar a placa de vídeo, fazer toda uma... Eu tenho um amigo que ele montou uma máquina, na época era para minerar criptomoeda. Então, não é uma máquina nova, porque já faz uns 2 anos isso, 3. Nossa, tá indo para 4 anos já. Mas na época era uma máquina top, a melhor placa de vídeo que tinha. Uma das melhores naquela época, porque para minerar precisava de uma máquina top, né? De uma placa de vídeo pelo menos top. Se você quiser, eu peço para ele testar na máquina dele, deixar rodando lá. Posso fazer uma tradução aí para quem não manja muito, porque qual que é a diferença de CPU para GPU? Faz aí. Eu vou tentar explicar de uma forma bem não técnica, tá? Mas assim, processamento normal, quando a gente pede para o computador fazer uma tarefa para a gente, ele precisa de processamento, né? Então, sei lá, abrir várias janelas, acessar um vídeo, renderizar o vídeo, consome o seu processador. As IAs, para você rodar uma IA, a IA ela não faz conta, ela não é um programa, né, matemático. Ela tem uma biblioteca de conhecimento gigante e ela vai sair percorrendo todos os caminhos possíveis da biblioteca dela, fazer umas contas malucas de qual é o melhor caminho e te falar qual caminho que ela acha que é a resposta. Por isso que daí que vem o termo alucinar, que às vezes ela traça um caminho que ela te dá como resposta, mas aquilo não faz parte do universo que você perguntou. Aí tem toda uma mágica por detrás para ela chegar nisso, né? Que é o que o Michael estava falando, né? Quando você fala do Llama, o Michael está falando de um cenário, de um caminho pré-programado, de uma coisa pronta, que já está treinada, que tem esses... A gente mede em bilhões de possibilidades, a gente mede em tokens. Né? Então, e aí, para percorrer vários caminhos simultaneamente, a melhor coisa que tem não é CPU, não é um hardware potente, mas a GPU. Por quê? Por causa do paralelismo. Por causa do paralelismo. Aquele negócio não foi feito para rodar vários pixels ao mesmo tempo? Para você ter vários pontinhos se movendo ao mesmo tempo? Ou seja, ela foi feita para isso, para árvores de decisão, né? Para percorrer e ela consegue percorrer o caminho bem rápido. Coisa que se você tiver numa CPU, depende dos teus núcleos. Então, se tiver uma CPU de 4 núcleos, 8 núcleos, você consegue percorrer 8 caminhos por ciclo. Ou seja, você rodar uma LLM numa CPU, ela fica muito lenta. Mas dá para instalar, né? Dá para instalar no Windows, qualquer... Você não precisa ter você consegue ter o seu GPT em casa. Mas por exemplo, a que eu fiz aqui para o mercado brasileiro, para a B3 está perfeito, né? Porque a B3 ela não tem como ter um robô que vai controlar direto lá. O que eu vou fazer mais é o seguinte: eu vou comprar um servidor aqui, eu já estou cotando com uma empresa, vai custar mais ou menos uns 5 mil pila. Mas é um servidor de 128 GB, dual GPU, sabe? Tipo um servidor bem parrudo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou rodar nele os modelos de... não é para rodar o modelo de Olama, é para mim rodar deixar rodando 24/7 ali. Ele que meio automatizando ali, ficar pegando as informações da bolsa de valores e salvando no banco de dados. Né, no esqueminha lá que eu tenho com o Excel e tal, porque você não tem como fazer isso diretamente, porque as APIs são extremamente caras. Então eu utilizo o próprio sistema da Neologica, lá, o Profit, né, ele dá a opção de você salvar as informações em tempo real no Excel. Né, então você fica monitorando lá no Excel com Python e salvando e fazendo as análises com a inteligência artificial, com os LLMs. Aí o LLM ele gera o código que é nativo do Profit, que eu esqueci agora o nome, né, que é uma linguagem própria do Profit, que ele cria o bot conforme a análise dele do mercado, né? Porque aí você não precisa pagar o Profit Ultra, que é caro, uns R$500 por mês, sabe?
Aí, tipo, ele gera esse código de bot para você, aí você deixa lá na simulação e vê o desempenho do bot. Se o desempenho do bot ficar legal, você executa com ele, entendeu? Mas é a E IA você que já gera. conseguiu testar o bot? Já, isso aí faz uns meses atrás. Eu consegui, num dia, eu falei pra ele, ó, simula pra mim que eu entrei com R$ 200 na Bolsa de Valores no mini dólar. Sabe quanto que ele conseguiu no dia? 2.000 de Quanto? variação e Nossa, uns 700 de líquido. Né? Mas é um dia isolado, não dá pra ter uma. Porque, como é um dia isolado, pode ser só um dia que foi muito bom, mas você pode ter dias que foi muito pode. ruim e ficar negativo. Então, Você não deixou testando vários é por dias. vários Você dias. testou um dia só. Testei um dia só. E deu bom. E você E como testou que a com gente dinheiro faz? real ou Hã? você testou com dinheiro real ou você testou com Não, aquele simulação. Não, ele simulou. simulação? Eu simulei. Eu falei para ele, pro robô, E- faz o robô, que o robô entenda o seguinte: eu tenho só R$ 200 na conta. Ele tem que desempenhar em estado crítico e aproveitar as melhores oportunidades de alavancagem. Porque tem Então, essa também. A Só que eu perdi liquidez. dinheiro pra caramba também, porque ele alavancou 2.000 e ficou só 700. Entendeu? E outra, a liquidez por quê? do Qual que é mercado. o que que é essa diferença? O que que é essa diferença? É só de taxa que você pagou? Não, perda. Tipo assim, ganhei, perdi. Ganhei, perdi, Não, mas tá perdi. certo, é assim mesmo. Não, mas é Entendeu? isso mesmo. Isso mesmo. Você tem que fazer um número de operações. Normalmente, inclusive, você acaba perdendo em mais operações do que você ganha. Exatamente. Só que no final das contas, se você souber equilibrar, você fica com saldo positivo. Isso. Então você colocou O- 200 e o- ganhou 700 num dia, doutor. É excelente. Só que o desafio, só que ele fez isso no ambiente de simulação. Porque assim, Isso. quando você vai. Se você falasse pra mim Não, que é o mesmo, fez Léo. isso. É no Profit. O ambiente lá de simulação no Profit foi o seguinte: ele simula que você está fazendo algo no mercado real. É online. Então, Mas não é o no real real. mercado Sabe real- por quê, Michael? Tem a liquidez, tem ação porque assim, você tá fazendo day trade, então a hora da execução conta. Se você não estiver falando disso, a não ser que você limitou o seu day trade a ações de altíssima liquidez, como a Vale, Petro, se você deixou ele escolher coisinhas eu ali. só faço Não, índice ele de fez dólar. com índice. É mais líquido ainda. Uhum. É mais líquido do que isso, Léo. Porque ele usou o próprio índice, ele usou um fundo. É tipo um fundo. Tá, É um fundo entendi. que segue O Ibovespa. dólar. O Ibovespa. Você pode usar o índices dólar. que seguem outras coisas. Uhum. Mas é Não, um porque índice senão que tem a segue o liquidez. Ibovespa. Porque senão a simulação podia estar meio fake por causa da liquidez, entendeu? Não, porque sim, isso é você real. pode ganhar um pouco menos, sim, ô Michael. Você pode ganhar um pouco menos quando você vai para o mundo real, porque você. Porque A o meu liquidez dinheiro não vai é perfeita. Entendi. Liquidez, entendi. A liquidez é muito boa, é excelente. Mas perfeita não existe. E outra coisa, o delay também conta. Porque o Você seu tá ganhando delay nos também não vai centavos. ser zero. Você tá ganhando nos centavos, entendeu? Então, assim, por mais que a aplicação sua está certa, o tempo da bolsa executar. Você manja mais ou menos como que é, Léo, lá no Profit, por exemplo, com as regras da B3? Funciona assim, por exemplo, no mini. Não sei o que é o Profit. Não sei o que é o Profit, mas eu já operei Profit é na uma bolsa. ferramenta que ela te ajuda, auxilia de forma simplificada a você fazer as ordens de compra e venda e controle de risco. Então, É tipo uma corretora? É tipo um ambiente de corretagem? Não é um ambiente de corretagem. Ele é o sistema, né, que você vincula uma corretora que seja homologada, certo, para trabalhar com essa ferramenta, certo? E essa ferramenta ajuda você, automatiza as ordens, né, para facilitar para você fazer as ordens.
de forma em tempo real e para você fazer as análises e também controle de risco, entre outras coisas. Bot, inteligência artificial, plugin de ou tomada de seja, decisão estratégica. Mas no fundo ela faz ordem de compra e venda. Ela gerencia a ordem de compra. Isso. É basicamente isso. Mas, Mas você ainda vai precisar de uma corretora. Exato. Aí o que acontece? Só que eu não preciso. Só que eu posso. Tipo. Assim, quando eu operei na bolsa, eu usei aquela que o Nubank comprou. Como é que chamava aquela corretora que o Nubank comprou? Infovest, Ivovest. Bom, mas aí ela tinha o aplicativo dela, você entrava lá e você emitia as ordens, né? Você emitia as ordens, acompanhava também os gráficos, né? Uhum. Mas a diferença do Profit é que, assim, por exemplo, você não acompanha só o gráfico, você tem os books de oferta. O que significa o book de oferta? Eu não sei se você já viu falar disso. Por exemplo, você literalmente vê lá se o BMG, o quanto que o BMG está comprando e o quanto o BMG está vendendo daquele índice, daquela aplicação, ou daquela ação, ou daquele derivado, mercado de derivados. Isso, você consegue ver exatamente quem está comprando o que, a quantidade, e quando e onde. Se está comprando ou só colocou naquela posição esperando que chegue naquele preço. Então Sim, você consegue. Chama mercado de derivativos. Você faz você compra um seguro de preço. O conceito é mais ou menos esse. Não seria isso. Não, tem o mercado de derivativo derivativo lá, derivados, só que isso daí é um book de oferta, é o quê? É a ferramenta de análise, né? Porque antes, para você saber quanto que uma empresa está comprando esse tipo de coisa ou não, você tinha um trabalheiro lá para ver, para pesquisar na internet. Aí essa ferramenta da Neológica, ela centraliza isso e você consegue fazer essa análise. Por quê? Você lembra que você me falou de liquidez? Por exemplo, quanto que aquele contrato que está sendo negociado, qual que está sendo o valor dele, qual que é a quantidade, né, de transações ou de intenções de transações, certo? Então, o book de ofertas ele mostra exatamente isso. Porque se você pegar umas ação, por exemplo, de hotel, tem umas ação de hotel que é baratinha, tipo 7 centavos. Só que aí que tá. Quando você lança uma ordem de compra, é instantâneo, assim, é muito rápido. Só que se você quiser lançar uma ordem de venda dessas ações de hotel, cara, às vezes demora semana para realizar a ação de venda. Vamos fazer um combinado aqui. Eu acho que com o horário que a gente tem para se encontrar, não dá para mim fazer com a B3, porque a B3 encerra as atividades às 18 horas. 17h30 ela já fecha para você não conseguir fazer mais ordem. E aí até as 18 horas ficam os grandes players lá fazendo para os grandes players lá que tem contrato de exclusividade com a B3. Acho que até as 19, se eu não me engano, o contrato de exclusividade. Aí o que a gente pode fazer é eu estar tentando eu vou assinar o Profit aqui, eu vou abrir uma conta eu vou usar ou a corretora da Toro ou da outra que eu tenho aqui, colocar um dinheirinho e eu vou fazer online para vocês verem como funciona exatamente, para vocês conhecerem a ferramenta. Que vocês topam? Essa eu não conheço. Top, essa eu não conheço. Aí vocês vão entender mais ou menos o que eu tô falando. Aí fica até legal pro pessoal ver aqui, conhecer como que funciona o investimento e tal. Pro espectador aqui do canal ver. Então, que horas que você quer fazer? Quando? A gente pode fazer aí no qualquer horário. Eu só preciso da corretora e eu preciso fazer em Forex, né? Não dá em Forex ou criptomoeda, porque nesse horário não dá para fazer na B3. A não ser que se eu pegar uma bolsa de Nova York, mas eu acho que até para a bolsa de Nova York vai estar tarde. Então, tipo assim, não sei como que tá seus dias. Sexta-feira eu tô livre. Uhum. Se você tiver um horário que você consegue fazer na sexta, depois de amanhã, deixa eu juntar uns 300 reais ali, uns 400.
Pra mim colocar assim, ó, de que eu pagar minhas contas primeiro, aí eu vou juntar um dinheiro e falar, esse dinheiro aqui eu posso perder. Porque é literalmente isso que vai acontecer provavelmente. A gente tem que pensar o pior. Aí eu mostro pra É, vocês. lucro garantido é só na poupança. E na verdade não é garantido, porque na verdade você sabe que você vai perder dinheiro. O preço das coisas vai subir mais do que o seu. Uhum. Você perde pra inflação. É. Não, na verdade, você, Não, lucro melhor garantido. coisa. Deixa eu falar de investimento aqui. Deixa eu Oi? falar de investimento aqui. Porque se a turma tá ouvindo e começou a querer aprender de investimento, escuta isso. Renda fixa, dinheiro garantido, pouquinho mais garantido, quase garantido. Não existe investimento sem risco, mas assim, com muito bom garantido que você vai ganhar uma quantidade, vai demorar você ganhar alguma coisa, mas ganhar alguma coisa. Tesouro direto ou fixado. Isso. Tesouro direto com o quê? Mas, Ou outra coisa fixado. pré-fixada, Michael. Não, eu Os coloco bancos assim, às vezes têm. olha, o meu investimento preferido e que eu adoro é CDB. Por que CDB? Porque além de render para mim, eu posso usar como limite de cartão de crédito. Ou seja, o dinheiro fica parado, mas eu não fico impossibilitado de usar. Você entendeu? Aí eu consigo usar, eu uso o CDB como garantia de limite de crédito. Ô, Rodrigo, tá cortando muito. Se você estiver falando, espe- Tá dá uma horrível. andada, espera melhorar um pouquinho o sinal pra você tentar explicar um pouquinho melhor. É. Nossa, tá horrível. Não tenho ouvido nada. Uhum. Ih, travou sua câmera. Travou a câmera dele aqui pra mim. Ele tá xingando, é isso? Ou é só essa impressão minha? Sei lá. A câmera dele tá travada pra você também, né? Uhum. Sei lá. Pronto, eu dei um coraçãozinho pra você, Léo, alguns Mas vamos falando centavos. vocês aí. Não, é que a gente tava A esperando gente você, ia você te tava no ouvir, a raciocínio. gente ia te ouvir. Mas Porque- você inventou moda de Agora fazer voltou? esse negócio andando. Agora Voltou. voltou. Ô, valeu, Michael. Eu não sei o que Então, que é isso, mas se a o Camila gosta CDB, das coisas. se o CDB do banco confiável aí, você tá lá no Itaú, tá lá no Banco do Brasil, e ele te dá alguma Master vantagem é para você bom. colocar no CDB dele, melhora seu cartão de crédito, dá ponto e você quer aquele ponto, beleza. Mas se você quiser ganhar um pouquinho mais e ainda ser confiável, vai no Tesouro Direto pós-fixado. Uhum. Pré-fixado tem risco. O pós-fixado é o que não tem risco. E você vai ganhar um pouquinho mais. Ah, mas o banco digital, não sei o que, tá pagando mais do que o Tesouro Direto. É porque tá arriscado, é porque aquele banco não é confiável. Você vai ganhar uma merrequinha a mais. E Não, mas você viu a XP não Investimentos que é, tá. vai de Banco Master. Ah, mas tem o fundo garantidor, É, mas você demora pra caramba pra recuperar no fundo garantidor. Coloca só, se você quer garantido, coloca no fundo no TB de um grande. Não vai inventar roda, nem banco digital. Mas o que eu vi que é Agora, se você legal. quer arriscar, não, mas eu quero arriscar um pouquinho mais. Eita, tá travando. tá horrível. E travou de novo? Mas. Não, de Travou. boa, a gente Mas, aguarda. mas Michael, isso é legal, assim, a gente conversar aqui.
porque assim, bom, tem muito coach mágico vendendo, né, promessa milagrosa na internet, mas tem muita gente que não que isso é tipo um buraco negro, sabe? A galera não consegue entender. No mal é mal os investimentos que o banco oferece. Aliás, tem gente que acha que o. Tem muita gente que acha que consórcio é investimento e que Pix, sabe aquele negócio que você concorre, din-din, sabe esse produto que você concorre a sorteio? Tem muita gente achando que aquilo é investimento. Título de capitalização. Título de capitalização. É. Eu tava vendo aqui, estudando a questão de investimento, por exemplo, o mais arriscado, né, a renda variável, saindo da renda fixa. Tem uns índices de cálculo que eles fazem de risco lá em Wall Street e tal, especialista, que eu usei para treinar a IA aqui, sabe? E na simulação da IA, por exemplo, eu tava tendo. Ela simulou que eu tinha 86% de chance de em 2 ou 3 anos, dependendo da quantidade de reportes que eu fizesse na corretora, ter uma renda semanal de $9.000. Quer dizer, uma renda não, um aumento de $9.000. Aumento de $9.000 não significa que é $9.000 do saldo anterior que eu tinha para o saldo atual, tipo, mais 9, mais 9. $9.000 é o desempenho semanal, né? Tem um desempenho semanal de $9.000. Não que isso vai ser no acumulado, entendeu? Sim. Tipo, quer dizer, você vai ter umas perdas ali no meio, esse tipo de coisa e tal, mas no final da semana, né, o valor gerado, o valor ali final é $9.000, por exemplo. É claro que o montante de toda a aplicação seria muito maior, né? No fundo, assim, também a gente tem que ser realistas, né? Por exemplo, falar pro pessoal que tem que botar na ponta do lápis também o quanto você tem que dar pro seu parceiro governo, porque o risco de perder dinheiro é seu, né, Michael? Mas se você ganhar... É dele. Ele quer... Se você ele ganhar quer ele quer imposto até quando você fale, tá? Existem uns impostos lá de falência. Cara, a gente tava conversando, acho que na live passada, que assim, eu acho que o IOF é o imposto mais roubado que existe, porque você paga IOF quando você toma dinheiro emprestado, ou seja, você já tá, bom, não vou falar aqui, mas você tá indo pegar dinheiro, você já tá vendendo tua alma, que você tá indo pegar dinheiro, por exemplo, você paga IOF pra pegar dinheiro do cheque especial. Cara, cheque especial você já vendeu tua alma pro, né? É 20% ao mês. Tipo, você pegou R$1.000 com o banco, é cento e pouco de juros por mês. Você já é praticamente uma agiotagem, né? E por pegar R$1.000, você ainda vai pagar quase 10 de imposto porque tá ferrado. Esse imposto é muito surreal, cara. Uhum. Eu peguei outro imposto surreal, é que, por exemplo, quando você está lá aplicando na Bolsa de Valores, não importa se você teve rendimento ou prejuízo. Toda vez que você aplica na Bolsa de Valores, seja renda variável, seja ação, seja índice, seja commodity, seja o que for, seja criptomoeda, o que for, cada tique que você faz, você paga imposto. Não importa se você levou bucha ou se você teve rendimento. E aí, dependendo da sua corretora, você também paga uma taxa de corretagem para cada transação. Tem corretora que tem um limite, enfim. Aí, bom, cada corretora tem a sua regra, né? Uhum. Porque também, é isso que eu falei, você tem que colocar na ponta do lápis. Por exemplo, você falou
Vamos fazer você falou que vamos fazer de conta que você ganhou $7.000 de lucro. Pô, dos $7.000, tem que calcular o quanto vai ficar pro imposto de renda, porque você não paga à vista, mas você tem que gerar um carnê ao longo do ano, você pode já pagar na hora, enfim, você vai ter que pagar né? Você tem que pagar o imposto de renda, a taxa de corretagem. Tem que pagar imposto de renda, taxa de corretagem, e tem corretora que te cobra tipo um dinheiro que é tipo para você ter a conta lá, né? Um dinheiro para você poder, tipo, como se fosse uma taxa para usar o cofre dele, enfim, é uma taxa. O negócio tem que pagar, não importa muito, né? Você paga a taxa de corretagem e a taxa de caução, né? Uhum. Mas aí cada corretora tem sua regra, tem umas que cobra a taxa de caução, mas não cobra corretagem, a não ser que você faça mais de 1.000 no dia, enfim, aí também tem várias opções, várias. Mas o imposto não tem como fugir, né? O imposto é pelo. Bom, até dá para fugir do imposto se você não fizer day trade. Se você ficar com a ação por um Swing tempo. trade. Você tem que ficar um tempo com a ação, aí você. Então, então as taxas e depois a gente voltar com mais certeza, porque é atividade. No Brasil é atividade menos isso é aplicação, porque é o que eu fico. Então você entra na onda deles. Agora, voltando aqui, como que eu pensei num bot? Eu queria acumular, dar uma meta para um bot de inteligência artificial. Tem pessoas que então eu vou dar um dinheiro para ela e ela fica comprando e vendendo, fazendo day trade. Mas ela comprar mais ações. Para que um tempo eu me aposentar, você para de comprar, que eu vou começar a pegar o dividendo dessas empresas. Então ela não precisa comprar e vender no mesmo dia. Mas, por exemplo, ela está olhando a ação lá da Ford. Ela tem a meta. Ó, compra por... Da Ford eu não lembro quanto que era. Mas da Toyota estava na faixa de $30. Eu dou uma meta. Eu quero comprar a ação da Toyota. Eu faço uma conta para a Toyota e falo, ó... Tá aqui. $25 para você comprar uma ação. Quando bater $25, você compra. Quando bater tanto, e aí o bot que calcula o valor, que vai ganhar um valor, ela vende. Ah, vendeu por 31. Beleza, botou 6 no bolso. Quando voltar para tanto, ela compra de novo. E fica vendendo. Quando ela tiver um dinheiro que ela consegue comprar 2 ações, ela compra 2. E eu posso ir lá e incrementar também. Olha, pego meu salário mês que vem, coloco mais $25 aqui na compra da Toyota para você comprar mais uma ação aqui. E esse bot fica comprando todo dia e vendendo. Mas se não atingir aquele valor, ele não compra, ele deixa lá. Se cair demais, ele deixa lá. Não precisa vender, não precisa tomar o prejuízo. Deixa lá. Vai ficar lá para minha aposentadoria. Entendeu? Uhum. Na verdade, eu queria treinar um bot para fazer isso. Na verdade, o que você pode fazer é um pouquinho mais. Eu faria uma coisa um pouquinho mais inteligente. O que acontece? Eu faria. O bot que eu treino, ele faz uma sucessão de. Tipo assim, muito rápido as transações, né? Quando você faz um bot. E você pode fazer um conjunto de técnicas, né? De tanto day trade quanto swing trade. Que o swing trade é o quê? Quando você espera de um dia para o outro para fazer. Né? O swing trade ele tem que ter ao menos 24 horas. Certo? Aí o que acontece? Até uma semana mais ou menos ali é seguro. É quando você quer pegar um intervalo de variação maior.
o day trade ele pega aqueles intervalos de oportunidades menores. O robô ele faz as duas coisas, o swing trade e o day trade ao mesmo tempo, simultaneamente, seguindo uma Gostei. estratégia correta, certo? Aí vamos supor, Certo. na semana você fechou ali tipo assim, teve uma transação de 30 mil reais movimentação, só que você teve um saldo positivo de 2 mil reais, certo? E esse saldo positivo que você tem a mais de 2 mil reais, você não vai deixar na sua carteira parado. Você vai pegar ele e vai movimentar para Tesouro Direto, para CDB, né? Para outros, para ETFs, para LCIs, LCA, né? Uhum. Aí você vai movimentando Sim. esses 2 mil reais. Na outra semana, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Certo? Então, Certo. o que acontece? Você faz com que o trade, o mercado de ações de renda variável, seja a base da sua renda passiva, a sua renda fixa, sua renda passiva. Entende? Uhum. Aí Entendi. é mais ou menos isso. Aí o saldo que você deixa para movimentação de trade, de investimento em mercado de renda variável, é só um fluxo de caixa. Você tem que chegar a um nível que o seu patrimônio em renda fixa seja 3, 4 ou 5 vezes superior à sua carteira de fluxo de trade, que seria mais ou menos ali aconselhável uns 300 mil reais. Então, 300 em renda fixa. não, 300 em renda fixa para você usar uns 50 mil, deixar uns 250 mil em renda fixa para você ter uns 50 mil a 100 mil ali, para você poder fazer as Em trade. movimentações em renda variável. Isso. Aham. Você ter o fluxo de caixa. Aí você vai aumentando isso conforme você for ganhando os rendimentos. É assim que que grandes investidores fazem. E é por isso que eles nunca falem. É. Porque esse fluxo de caixa é só ele estopar por um tempo caso ele perca tudo. Ele fala assim: vou esperar uns meses aqui. Eu já tenho esse valor de fluxo de caixa de novo só da renda variável, só da renda fixa, só dos juros. É. Não, às Entende? vezes, o mercado Desculpa. de ações, o risco dele, ele é muito baixo se você tem tempo Sabe para operar. esperar. Não, Exato. se você tem tempo para esperar. Porque por mais que tenha uma crise grande, como da Covid ou como a de 2008, uma quebradeira geral. Quantas empresas grandes quebraram em 2008? Milhares. Foram... Não, grandes? Grandes, que você teria ações. Pô, Cara, eu não teria... Teve pelo menos umas duas lá nos Estados Unidos que teve várias. enfiaram uma bala na cabeça. Mas se não, isso. Mas se você tem de ações... De desespero. Variado. Você tem lá seus 100 mil dólares de ações, ou 100 mil reais. Você tem umas 100 empresas de ações, bem variado entre elas. E duas das suas empresas quebram, que é um cenário horrível, você ainda tem 98% das suas ações. Se você tem tempo para esperar, se você tem tempo para esperar, mesmo que você demore uns 3 anos, você vai recuperar aquele dinheiro. Não, os acionistas nunca saem perdendo. Quem sai perdendo são os funcionários da empresa, são os acionistas com menos poder, que quando a empresa quebrou, liquidou todas as suas ações. Né? Agora, se você agora faz aquele esforço danado para colocar dinheiro em ação, mas você está endividado, você está com dificuldade de pagar o aluguel, e você sabe que você pode precisar de dinheiro, se você ficar doente, você precisa pegar dinheiro lá. E que eu não por mês.
que eu espero conseguir. Não é fácil para mim também aqui, não. Mas que sejam $100 por mês. Eu conseguir colocar em ações e saber que esse dinheiro eu não posso precisar. É para minha aposentadoria. Dele. Se eu conseguir um valor bom daqui 10 anos, ótimo. Se eu não conseguir demorar 20, eu espero estar vivo daqui 20 anos, eu espero os 20 anos. Entendeu? Sim, mas o legal de ação é que dependendo do tipo de ação que você compra, ela dá dividendos todo ano. Se você compra lá a ação Isso. e Tem ação deixa que dá ela e dividendo deixa todo parado, mês. você não vende, certo? Você tipo só compra Isso. sem vender, eles retornam dividendos. Se eu não me engano, a Petrobras retorna Isso. dividendos. Tem várias ações que você compra Ô, que retornam Marco, dividendos. tem Isso. Isso. empresa que retorna dividendos mensal, aí vai de cada empresa. Pelo menos uma vez por ano tem que ter. Isso. E tem como fazer uma espécie como é que fala? De quase igual um CDB, né? Que é um rendimento exponencial lá que vai crescendo e reaplicando automaticamente. Mas não automaticamente. O que você recebe de dividendos, você espera acumular um valorzinho que dê para você comprar ações com aquele valor de dividendos que você recebeu. Isso. Aí você vai reutilizando esses vai Enquanto eu não me reaplicando. aposento, eu faço isso. Mas agora imagina Enquanto eu não me aquele cenário do aposentar, eu quero Rodrigo. fazer isso. Agora imagina aquele cenário do Rodrigo que eu acho que representa grande parte que está ouvindo aqui a gente. Imagina que o cara acabou de começar, só tinha R$100, ou seja, ele não vai poder ter uma pasta muito... Porque, né, assim, com R$100 você não consegue comprar muitas quantidades de ação, porque é pouco dinheiro mesmo. E aí no terceiro mês você teve uma emergência da Mega e ainda você precisa pegar teu dinheiro de volta. Pô, é o pior cenário possível, você tá ferrado. Isso. Tem que ser aquele investimento. Para mim, a ação deveria ser de todo mundo. Acho que todo mundo deveria fazer. Porque hoje tem programa tipo o Robin Hood, que você compra um pedacinho da ação. Ele divide a ação para você. Você não precisa comprar a ação inteira. Então, eu acho que todo mundo deveria comprar ações. Mas pensando nisso, pensando em aposentadoria, pensando em longo prazo, pensando que você vai ser sócio da empresa. Você vai ser sócio de uma empresa, você quer o dividendo. Eu acho que a primeira coisa que você tem que conseguir fazer é guardar dinheiro. É você ter a capacidade, por exemplo, a primeira coisa que você tem que conseguir fazer é você ser o seu próprio cheque especial. Por exemplo, Sim. Se você precisar numa emergência, você não vai usar o cheque especial? Então, você tem que, por exemplo, você tem que ter um dinheiro guardado e que você tem que cobrar de você mesmo o que o banco te cobra. Pô, eu tenho esses R$500 aqui. Esses R$500 é o dinheiro da emergência. Se eu pegar esses R$500, eu tenho que pagar uns juros de 50 pau por mês. Só que você vai pagar para você mesmo. Isso. Sabe como que eu faço? Primeiro Eu passo tenho um é aplicativo. Eu tenho um aplicativo e dependendo de quanto você ganha, não vale nem a pena pagar o aplicativo, porque eu pago. E é tipo uns $10 por mês. No Brasil é 50, então deve ter aplicativo mais barato. Mas eu coloco todo mês ali, ele sincroniza com a minha conta, chama YNAB, o que eu uso. NAB. Ele sincroniza com a minha conta e eu coloco. Quando eu quero saber se eu tenho dinheiro para comprar alguma coisa, eu olho nesse aplicativo, eu não olho no banco, porque no banco tem dinheiro. Pouquinho, mas tem. Mas eu não olho tá no considerando aplicativo. que vai sair, né? Isso, porque todo mês eu coloco lá, 50 conto de manutenção do carro. O carro não quebra todo mês. Mas quando quebrar, tem um dinheiro guardado que eu sei que esse dinheiro aqui é para manutenção do carro. Tem um dinheiro para manutenção da casa.
Cara, uma torneira que quebra dinheiro. Cara, uma coisa que eu aprendi com o Renato. Uma máquina de lavar que quer calcular a depreciação dos seus bens. manutenção da casa. Você tem que calcular a depreciação dos seus bens. Carro, celular, como você tem que calcular a depreciação. Você não precisa deles. calcular. Tipo, você tem. Você não precisa calcular a depreciação, acho que é um pouquinho mais avançado, não precisa. Mas eu coloco lá. Não, todo pode mês ser uma o valor da métrica, prestação. assim, Meu carro é quitado. Deixa vocês conversando aí, gente. Não. Tô quase vindo aqui em cima da mesa vai aqui. Eu vou dizendo que eu tô bem mal mesmo, galera. Valeu demais aí. Só parei de trabalhar quando eu comecei a falar com vocês aqui. Vai descansar. Bom descanso. Obrigado, Valeu demais viu, a gente? participação. Abraços aí, desculpa qualquer coisa aí. Abraço aí, valeu. E dá um toque quando você vai conseguir fazer aquela live lá do trade. Isso aí é quando eu equilibrar minhas contas aqui em casa, que eu tô devendo até o Boga, porque minha geladeira queimou e eu não tô conseguindo. Porque minha geladeira queimou e eu não tô conseguindo segurar dinheiro, eu tô tendo que comer todo dia fora. Quanto que é o mínimo que dá pra fazer? Hã? Quanto que é o mínimo que dá pra fazer isso aí? Não, até o final do mês dá pra gente fazer. Fica tranquilo. Não, se eu te mandar R$100. Não, dá pra gente fazer? A cada transação TIC em mini dólar, você tem que ter como garantia R$125, se eu não me engano. Ah, tá. Não é que você vai gastar os 125, você tem que ter como garantia. Tá. Entendeu? Tá, então precisa ter pelo menos uns R$300. Isso, 400 qualquer coisa a legal. gente... 400? Isso. Beleza, qualquer coisa a gente racha esse valor e faz. Beleza. Quando você conseguir, se você conseguir 200, eu consigo mais 200. Perfeito, então. Beleza? Falou, vai descansar lá. Valeu por tudo aí. Obrigadão, gente. Valeu, Maico. Bom, eu acho que eu também vou indo nessa, meu amigo. Mas deixa só um minutinho eu concluir aquilo lá. O que eu faço? Porque meu carro é quitado. Então eu coloco o programa reserva por mês um valor que é para trocar de carro. É o valor da prestação de um carro. Se eu precisar, meu carro ficar ruim, eu pego aquele valor que eu já tenho, dou de entrada e financio o resto, porque eu sei que eu consigo pagar a prestação, porque eu já tô me pagando aquele valor da prestação de um carro. Entendeu? Sim, mas você tem que fazer um desse para roupa. Não, pra roupa, roupa a gente compra quase todo mês, vai um pouquinho lá todo mês. Então, tem que fazer um desse pra roupa, tem que fazer um desse pra... Tem que fazer um desse pra eletrodomésticos de cozinha, sabe? Tipo air fryer, micro-ondas. Entra tudo na manutenção da casa. Esse, pra mim, entra tudo na manutenção da casa. Pode ser uma forma de ver... Entendeu? Mas, esse mês eu precisei comprar um liquidificador. Beleza, é manutenção da casa, faz parte. Mas se você quiser separar também... Quando eu falei depreciação, não é exatamente calcular, mas é nesse sentido, bem nesse sentido que você está falando, assim, você tem que ter, não adianta você só, tipo, só reagir, tipo assim, pô, eu só vou atrás do air fryer quando a minha queimar, entendeu? Aham. Só que aí, tipo assim, você não... Aí o que você vai fazer? Pô, mas assim, eu não tenho nada para comprar esse air fryer. Aí você vai comprar esse air fryer com o seu cheque especial, porque, tipo, entendeu? Por mais que é uma air fryer, não é um negócio... Primeiro você parcela sem juros no cartão de crédito. Mas aí você não tem dinheiro nem para pagar a prestação do cartão de crédito. Então, todo mês, R$50 por mês no cartão de crédito. Beleza. Mas você não tem esses R$50, então vai começar a entrar. No mês que vem, 50 no cheque especial. No outro mês é mais 50 e mais os juros dos 50 que você já teve que pagar do outro. E vai escalando esse cheque especial aí. É assim. E aí que você vai falar. Então, assim, acho que o que fica aí, se alguém estiver escutando a gente, antes de brincar na bolsa, você precisa ter pelo menos essas caixinhas para emergência e um mínimo de conseguir ali se organizar financeiramente para
não usar nem cheque especial, nem rotativo de cartão de crédito. Senão não faz o menor sentido falar em bolsa de valores ou qualquer outro investimento, CDB, CDB. Mas... Você pode colocar o dinheiro dessas caixinhas no CDB ou no Tesouro Direto, porque é líquido. Os renda fixa, caixinha vão para lá. O dinheiro que eu guardo todo mês para trocar de carro quando eu precisar, vai pro Tesouro Direto. Porque se vai você, dar um jurinho se você pegar, por exemplo, porque colocar não vai durar muito tempo. Por exemplo, tem assim, para você criar o costume, eu não tô julgando, tá? E assim, porque às vezes vale mais você criar a cultura do que, porque por exemplo, já viu que tem umas caixinhas que a galera compra, que tem umas metas, assim, tipo, você é uma caixinha que você vai marcando pus 5, pus 10 e tal, e você faz R$1.000 lá, entendeu? Assim, talvez para você criar o hábito é uma ferramenta legal, mas assim, na prática, se você demorar 5 meses para juntar os 1.000 e você vai ter 1.000 em dinheiro de papel, naqueles 5 meses você perdeu dinheiro, entre aspas. De guardar numa caixinha. Mas, às vezes a pessoa funciona melhor assim, né? Porque... É melhor funcionar assim do que não funcionar. Se a caixinha funciona ótimo, para você criar o hábito e sair da dependência do banco ali e conseguir guardar o seu, compra a caixinha do Mercado Livre, é super legal. Se você tiver um pouquinho mais de habilidade, faz uma planilhinha no Excel e coloca o dinheiro no Tesouro Direto. Nem que seja, pelo menos vai render um pouquinho. Nem que seja na conta corrente do Nubank, porque lá já rende um pouquinho, já tem o CDI direto lá. Coloca na... Se você não manja nada, tá? O cara tá começando, deixa dinheiro parar na conta corrente de algum lugar que renda. Porque a poupança também é perder dinheiro. A poupança é o mesmo problema de pôr na caixinha de madeira. Você perde um pouquinho menos. O primeiro passo é equilibrar as contas. Essa é a base, né? Ó, tá escurecendo e eu já tô ouvindo o barulho da motosserra aqui. Dá pra ouvir? Eu achei que era uma vaca. Não, é uma motosserra. Acho que era uma vaca. Não. Mas beleza, vai descansar lá que você tá cansado também, Léo. Eu vou sentir o cansaço quando eu parar a minha caminhada, que já faz mais de 2 horas que eu tô andando. Faz um tempinho. Não mostra quanto tempo a gente tem live aqui? Não sei ver, mas já Eu entrei 7. Eu entrei antes das 7h10. Tá dando 2 horas agora. Tá dando umas 2 horas agora. Isso mesmo. Pô, parabéns, cara. Foi uma boa caminhada. Deu 10 quilômetros. 10 km. Com certeza bateu tua meta de cardio lá do aplicativo. Não sei que meta você definiu, mas... Eu não pus... Entrou um mosquito na minha boca. Não coloquei meta lá, mas eu teria que fazer, na verdade, 1 hora de cardio leve por semana e 1 hora de cardio intenso, que é corrida. Então 2 horas de cardio leve tá por semana. Eu bati a meta da semana aqui, que é o mínimo para uma vida não sedentária. Uma caminhada dessa por semana já dá. E terminar ela não morrendo, né? Você chegar em casa e tipo, não precisar se jogar ou ficar tipo 1 mês para se recuperar dessa caminhada é bom. Quer dizer que você
Ah, não. Até a corrida, que é meia hora, 40 minutos a corrida que eu faço, não me mata assim, não. Isso é bom. Não, isso é Eu bom. chego tranquilo. Que aliás é o perigo do aqui no Brasil, na cultura do futebol. Às vezes o cara, sabe, o cara não tem preparo nenhum, mas no futebol ele dá o sangue ali e aí Eu que dá as fazia merda, né? isso. Eu fazia isso e dava o sangue e ainda jogava ruim. Nem pra fazer uns gols, pra jogar bem, ainda jogava ruim, ficava morrendo, ficava 3 dias. Isso adolescente. Ficava 3 dias pra recuperar. Então, só que adolescente você. Quer dizer, é mais difícil você ter problema cardíaco e tal, mas assim, os caras de 40 anos que Ah, é perigoso. É, é mais perigoso. perigoso. É perigoso de verdade. O cara que, É. o cara que tem a pelada dele toda semana, né? Né que aguenta o jogo, que joga e tipo, fica cansado e tal, mas né, aquele cara que. O perigoso é esse, né? O cara que tá na nossa idade e joga eventualmente e dá o sangue naquele jogo, depois. É, Esse é perigoso. é. É mais ou menos como meu pai morreu. Ele tava ajudando a fazer uma mudança, carregando caixa e tal. Quer dizer, nunca dá pra saber, né? Mas foi no dia que ele tava fazendo essa mudança. Foi pra casa, tudo, já começou a descansar. Aí foi à noite. Teve a parada cardíaca e morreu. Podia ser que ele ia ter daqui 4 dias, mas assim, né? Podia ser que ele ia ter de qualquer jeito, não dá pra saber. Mas foi no dia que ele teve uma atividade mais intensa. Ah, eu acho que. Pode ter bastante a ver, sim. É que assim, já devia estar com as coisas entupidas e tal, assim. Se ele não, se ele Já, tivesse já, tido um dia de se ele tivesse tido um dia de já, repouso, não, já. não quer dizer que ia salvar, né? Mas É. Não, e assim, uma pessoa que tinha uma certa mais idade, né? Já tinha 60 anos, acho. Não sei se você estava fumando, mas ele a vida inteira fumava, tentava parar, voltava. Então, cigarro, álcool também, sempre bebeu uma certa quantidade. Nunca foi alcoólatra, mas bebia bem. Então, tinha vários riscos. Não era magro, não sei, fazia tempo que eu não via ele, não sabia se ele estava pessoalmente, né? Não sabia se ele estava gordo, mas nunca foi magro, nunca foi. Sempre teve uma tendência de ter uma barriguinha de chope. Então tinha vários riscos. Mas foi no dia que ele estava com uma atividade física mais intensa. mais intensa. Uhum. Estourou de vez lá. Já tava para estourar, mas estourou de vez. Então não, falou, então, tô chegando no carro aqui. Beleza. Cheguei, vivo. só atravessar a rua. Então, ele chegou vivo, né? Chegou, não tá botando os bagos pra fora, quer dizer que você tá com uma saúde boa, isso é ótimo. Ah, não, caminhando eu consigo ir pra sempre. Eu tô correndo agora, não vou conseguir caminhar. Já é por Correr com certeza eu não consigo mais, mas caminhar eu não tenho costume, mas como eu tô mais leve por causa da bariátrica, outro dia eu voltei do médico a pé e deu tudo certo. Demorei 1 horinha pra chegar ali da glicéria em casa, mas não cheguei morrendo não. Da Glicério até a sua casa. Você andou rápido, 1 hora? Quanto que dá? Dá 6 quilômetros? 6 quilômetros.
Eu andei 10 em 2 horas, você andou mais rápido que eu. Só que menos quilômetros, né? Dá pra forçar um pouco mais. Falou, Léo. Valeu Falou, a live. boa semana. Valeu a todo mundo aí que tava aí. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, valeu todo mundo.